Ah, galera, tá chegando a hora! Agora falta menos de 24 horas para a bola rolar lá em Lima, no Peru. A grande final da Libertadores da América. Temos aqui esse corte do Equipe F trazendo as últimas informações do Mengão, do Palmeiras. Quer ficar bem informado? Cola no vídeo, separei aqui para vocês alguns momentos top do programa com a festa da nação rubro-negra, direto lá de Lima, galera. A torcida do Flamengo tá fazendo a festa lá, cara. A maioria é rubro-negra. Faz o seguinte, seja bem-vindo. Deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreva e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN, inscreva-se lá também. Link na descrição como créditos. Olha só o que tá acontecendo lá. Se liga. Cantar a música do Flamengo aqui, fazer aquela força, aquele apoio pro Flamengo na véspera da decisão da Libertadores. William, é a torcida do Flamengo aqui na Costa Verde. Vamos, Flamengo! E a maior paixão, vamos Flamengo! Top, né? E essa taça vamos conquistar! Vamos Flamengo! Ó a taça! Vamos ser campeão, vamos Flamengo! Vamos ser campeões! Já imaginou essa galera aqui amanhã nesse estádio, com aquela galera do Palmeiras lá também, como vai ser linda essa festa aqui no Monumental. Aliás, falando em festa de Libertadores, eu lembro do nosso âncora aqui do Equipe F, que está lá em São Paulo, né, que já participou de várias festas de Libertadores, mas eu queria passar por ele lá, né, dar uma boa tarde para ele, para o Zé Elias também, mas eu queria que vocês passassem, viu, Zinho, todo mundo aqui, uma energia positiva para o nosso... Não está sendo um dia fácil para ele, tá um pouco complicado, ele teve uma noite de quinta-feira muito difícil, né? veio trabalhar no sacrifício. E ao lado do hoje, Zé Elias, então, completa, mais né? difícil ainda. Aí, imagina o Zé Elias do lado dele, né? Esse é um ponto que mesmo com Só o título piora, de né? Libertadores você tá mal. Imagina Imagina sem. o cara dorme com o barulho daquele, aí ele acorda e pensa, vou trabalhar ao lado do Zé Elias. Aí você tem que dar um apoio com medicamento. Não, vai ter apoio psicológico. Não é? Tem que ter. Plirra, o nosso apoio, o nosso suporte, o nosso carinho por você, viu? Cara, não é mole não, né? O São Paulo levou de 6, cara, do Fluminense ontem. Williamzito, boa tarde pra vocês aí. Ó, por sorte, ontem vocês sabem, logicamente não puderam estar presentes, mas teve festa da firma. Então eu era apenas informado Aí dos você gols não tá lá do sabendo nada Maracanã. do que aconteceu, né? Não, sempre tinha alguém para me informar. Isso não faltou. A cada Pra gol estragar a vinha a festa. notícia rápido. Aliás, estamos haja em informação, 6 hein? hoje no Equipe F, né? Não por acaso estamos em 6 hoje no programa. Cara, o Equipe F hoje virou um linha de passe, né, galera? Tá top. Foi tudo planejado, gol viu? por componente Era só do 3, programa, mas de por última hora integrante. colocaram mais um. Isso é coisa do Fabrício. Bom, William, vamos falar de Libertadores, de algo maior, de algo mais importante. A gente estava ouvindo aí o Mendel escutando os torcedores do Flamengo. Antes a Lili, os do Palmeiras. Zé Elias, boa tarde agora no ar. Até que o Zé pegou leve hoje. Na verdade, viu, William, ele enche mais a paciência quando o Pascoal e Zé Elias estão por perto, porque ele quer aparecer, entendeu? Hoje, como só tô eu e ele tá tranquilinho. Ele é outra pessoa, tá mansinho, mansinho, mansinho. É uma criança. Outra coisa, William, cuide bem da dupla aí, hein? Protetor solar no Pascoal, Tá em no boas mãos. Tetra. Definições todas são disparados os 2 melhores times do país, mas, curiosamente, chegam para essa final com alguns pontos de interrogação. E até mais o Flamengo do que o Palmeiras. O Palmeiras, por ter deixado, pelo Abel ter deixado 11 jogadores em São Paulo no jogo contra o Grêmio, a gente tem mais ou menos a pista da equipe que vai começar a decisão de amanhã, embora eu acredite que pelo menos uma mudança em relação a esses 11, o treinador português irá fazer. Agora o Flamengo tem uma porção. Na lateral direita, no miolo de zaga, um dos zagueiros, né, no caso. O Carrascal não é certeza absoluta, deve jogar, mas não é certeza absoluta. Essa dúvida entre Samuel Lino e Cebolinha, isso para você passa mais uma grande oferta de grandes jogadores ou muita falta de convicção? Muito boa tarde.
Boa tarde? Já é boa tarde ainda, né? Boa tarde, vovozinho. Boa tarde, Doctor. Boa tarde, William. Boa tarde, Pascoal. Eu quero dizer que eu fiquei quieto porque eu respeitei o seu momento não de se chuta tristeza, cachorro morto, é isso? Não, isso não. Mas eu respeitei o seu momento. Você veio cabisbaixo, encostou na minha cabecinha no ombrinho, começou a chorar. Então eu respeitei esse tipo de Flamengo e ao Palmeiras. Assim, eu acho que tanto da parte do Abel como da parte do Felipe, eu acho que são dúvidas, aquelas dúvidas boas que todo treinador, quando chega numa final de Libertadores, gostaria de ter. Eu acho que o momento do Palmeiras não é tão bom, não é tão positivo pela forma de jogar da sua equipe e tal, mas Campeonato Brasileiro, Libertadores é uma outra coisa, é uma outra história. O Abel disse isso hoje na coletiva. Jogo único, é só lembrar que o último jogo da Libertadores do Palmeiras foi contra a LDU e aquela virada fantástica, então provavelmente o Palmeiras vai entrar com aquele espírito. Eu acho que o que vem acontecendo aí, né, os desdobramentos entre Abel, Leila, o último jogo do Palmeiras, entrega, não entrega, eu acho que tudo isso vai ser levado em consideração para mudar a chavinha e aí nós iremos ver com certeza um Palmeiras forte. Lembrando que o Palmeiras, quando jogou o último jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, eu acho que o Palmeiras foi superior, teve um controle maior do jogo, embora a tática e a estratégia do Felipe foi outra, né? Não foi a que ele está acostumado a fazer, de pressionar o time adversário e tal. Ele conseguiu o gol, se fechou, aproveitou a qualidade que tem. Eu acho que o Abel tanto o Abel como o Felipe, eles já sabem a equipe que vai entrar. Para mim, eles estão definindo apenas estratégias e determinados movimentos. O Abel, porque conhece já a equipe do Flamengo, sabe onde pode explorar, sabe os duelos mano a mano que o Abel gosta de fazer em determinadas ocasiões. E o Felipe provavelmente, não sei se eu estou arriscando aqui, mas o Felipe provavelmente vai lembrar da final Palmeiras e Flamengo, do qual o Abel montou uma jogada para jogar em cima dele e onde saiu o gol. Então, ou seja, ele sabe que o Abel pode criar surpresas. Então, acho que o Felipe, pela capacidade e o estudioso, né, o jeito que ele passa para a gente essa imagem, né, de um cara que está sempre preocupado com o jogo, eu acho que também já tem equipe. Eu não acredito que tenha mudança de última hora. Ele já sabe ali, para mim, deve jogar o Bruno, deve jogar o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal pelo lado direito, o Varelinha na lateral. Varela na lateral. Eu acho que não tem mudança. E na zaga, Léo Ortiz ou Danilo? Eu colocaria o Danilo. O Léo Ortiz há muito tempo não joga. Uma final de Libertadores, talvez você sinta o ritmo de um jogo tão importante como esse. Mas acho que tem o lado do jogador ali. Mas eu entraria com o Danilo. Não arriscaria colocar o Léo Ortiz depois de tanto tempo sem jogar, né? William Tavares, meu querido, brincou com a minha agonia. É bom lembrar que o William hoje também vai passar uma noite agônica lá em Lima. Cabeça inchada. E não pela ansiedade. E não pela ansiedade da grande final, pela grande final. Outros motivos. Já descolou uma TVzinha para ver o Peixão aí, meu amigo William Tavares? Tomou um gol para você reverter, fica difícil. A minha dúvida é o seguinte: o Flamengo joga com 2 atacantes por dentro? Não. Não é assim? Não joga. Joga com a Arrascaeta encostado no atacante. Isso aí. Por isso que eu acho que o Fux, ele pode ser terceiro zagueiro para construir, mas na hora de defender, ele vai grudar no Arrascaeta. A leitura do espaço é do Fux. Por isso que quando ele falou assim, vocês sabem que o treinador do Palmeiras gosta de jogadores que fazem mais de uma função. Exatamente. Foi isso que ele falou? Assim, exatamente. Tá aí o então, Fux. eu tô lendo aí. Porque se ele defender com linha de 3 zagueiros e você só tem o Bruno Henrique como centroavante e 2 jogadores mais de lado, que vai bater com o Kelvin e vai bater com o Piquerez, quem é que vai pegar o Arrascaeta? Tá bom, vai ser o Andreas Pereira. Mas aí você tem Jorginho, você tem Carrascal, aí você tem o Pulgar. Então não dá um encaixe. Por isso que eu acho que esse jogador que vai ter essa versatilidade vai ser o Fux. E ele ainda tem outro cara que é versátil nessa linha, que é o Piquerez. Não é o caso de pensar de imagem. Pode já entrar jogou com o zagueiro pela já esquerda jogou. E fazer essa movimentação. Então, mas o olhar do Zinho para a saída do Fux é o seguinte: tem uma visão do futebol que diz o seguinte: o debochado, ele não gosta de marcação individual. Ele não gosta da pressão individual, ele não gosta de um perseguidor individual.
Ele se incomoda com isso. E a gente já viu isso em vários momentos e até em momentos decisivos. Então, ele não é aquele meia que, quando está com marcação individual, fala pro ponta: Carrascal, vem você para cá que eu vou levar ele para lá. Eu vou tirar o jogador daí do meio, eu vou botar ele aqui na lateral para me marcar e vou abrir esse espaço aqui para você jogar. Ele não, ele se impacta com a marcação, ele se encaixota na marcação. E ele tem capacidade intelectual, de inteligência, de visão de jogo, de saber que, aquele espaço me interessa, eu vou levar ele para lá e eu vou deixar esse meio aqui para chegar. Ô Cebola, tipo, Leno, vem para cá, vem aqui por dentro. Ô Carrascal, vamos trocar de posição, entendeu? Dá para fazer isso. Até porque os volantes são jogadores que sabem jogar, não são brucutus. Os volantes do Flamengo, muito longe disso, especialmente o Jorginho, né? Que sabe jogar e vai aparecer. Também pode trocar com ele. O Arrascaeta volta na do Jorginho, né, para fazer a saída de bola, e o Jorginho entra na do Arrascaeta para fazer a aproximação com o atacante. Existem coisas, como o Zinho falou, um erro de encaixe, um erro de percepção de jogo. O jogador, hoje o futebol é diferente do que algumas décadas. Hoje o jogador tem que ter percepção do que está acontecendo em campo e rápida. Sim. E tem que ter muito mais a movimentação tática de entendimento como é que o adversário se posicionou. Porque se ele demorar um pouquinho para perceber, 1-0 para os caras, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. O Palmeiras é muito bem treinado nesse ponto. É um jogo que chama atenção. É claro que é um jogo difícil de citar, que é os 3-0 da LDU em Quito, porque o Palmeiras foi além da altitude. Você tem o dano que causa a altitude, mas ali o Palmeiras não pode acreditar a altitude, aquela atuação, porque ela foi tão estranha. E o que aconteceu lá? Aconteceu em Quito, é um time que afundou, entrou na área o tempo todo, a entrada da área ficou livre e era só batida de fora, batida. Então ele tem uma preocupação com o Andréas. O Emi Martínez que jogou. Isso. Não, entrou também. E ele tem uma preocupação, ele não tem esse tipo de jogador, ele não tem um volante amanhã com essa característica. Então o Andréas Pereira, o Andréas precisa ser o guardião da frente, é uma palavra forte, para um cara que é um meia. Mas o Andréas, e a informação também, isso é o que traz o Vinícius também, nas conversas que a gente tem, por isso que justifica o terceiro zagueiro também. O Andréas, imagina se o Arrascaeta começar a tirar o Andréas da frente da área, não fica ninguém. Eu puxo o Andréas. Foi o que aconteceu quando ele exatamente. Eu puxo e a entrada da área fica livre. O Jorginho passa e entra. Mas todo mundo entra. Então a informação o Andréas não sai. Se o Arrascaeta arrastar, alguém acompanha, não o Andréas. Se o Arrascaeta entrar entre linhas, alguém sai de trás, que tem 3, para um zagueiro, para um atacante. Então acompanha o Arrascaeta. A questão é bem definida, porque o problema já aconteceu, já produziu um resultado horroroso, que ocorreu um milagre na volta, um 4-0. Então, isso o Abel tem trabalhado. Agora, o Abel vai para um sistema, pelo menos é o que ele indica, né? E a informação que a gente tem, que tem que ser perfeito. Se for perfeito, o Flamengo também vai ter problema, que é um Alan atacando as costas de uma defesa que joga alta, fazendo uma diagonal, nem sempre o Alan aberto, porque você tem o Kelvin no corredor direito, Piquerez na esquerda, você tem o Vitor Roque, que é um cara que ataca, que a linha defensiva, era melhor ter o Léo Ortiz em ótimas condições físicas para acompanhar, porém o Léo Ortiz nessa situação que ele se encontra para acompanhar o Vitor Roque, quanto tempo ele aguenta? Será que ele está na melhor? É difícil. E aí é o Danilo, que não é o jogador mais rápido da linha do Flamengo. Então o Abel está olhando para o adversário e para o time dele. E o mesmo está fazendo o Felipe Luiz, que a gente deve ouvir. Agora, vamos ouvir daqui a pouquinho. Agora, nessa característica aqui, Zinho, o que o povo do Palmeiras lá, a torcida está querendo, vai ser difícil. Sai um gol do Andréas Pereira, hein? Porque o Andréas fica aí. Não sai. Mas ele bate falta. Cobrança de falta, ele se aproxima da área, ele bate bem de fora da área. Numa bola parada, talvez, mas nessa função vai ficar mais difícil. Aliás, é um personagem para essa decisão, né, Zinho? Porque é o cara que teve o escorregão e deu o gol lá pro Palmeiras, né? É uma falha, estava bem no jogo, mas uma falha individual acontece, infelizmente, ficou marcado, né? E agora tem esse foco em cima do Andréas Pereira. É o torcedor do Palmeiras querendo que ele faça o gol e o torcedor do Flamengo dando aquela secada, né? Como se fosse uma retribuição. Você que jogou bola, como lidar com essa situação, a cabeça do Andréas Pereira aí? Eu acho que ele está muito bem, né? Porque ele se encaixou nesse sistema de jogo do Abel
e eu coloco assim que é uma peça fundamental dentro do jogo do Palmeiras hoje. Eu tinha até algumas dúvidas com o Andrés Pereira quando ele jogava como um meia mais adiantado. Não acho ele com um jogador de velocidade, ele não é um jogador com tanta dinâmica, mas quando ele vem enxergando o jogo, ele vem de frente, ele olha o jogo, ele tem um passe muito bom, ele bate de fora da área, como o Pascoal falou, ele tem uma leitura tática boa, acho que são os anos de Europa também dele, toda a lapidação foi moldado ali também, e eu acho que, independente se ele vai fazer gol ou não, mas eu acho que passa muito por ele o jogo do Palmeiras. O Flamengo, olhando isso, o Felipe Luiz, não deixando ele organizar o jogo do Palmeiras. A gente fala muito do Arrascaeta. Sim. Mas do lado do Palmeiras, eu acho que... Porque assim, o Vitor Roque e o Flaco Lopes são o momento final lá. Esse já tem que estar de olho mesmo. Mas ele é o construtor, ele é o organizador. Ele bem no jogo, acertando os passes, ditando o ritmo, é um Palmeiras que tem mais posse, que tem mais jogo. A qualidade da saída é o que vai ditar o que vai acontecer lá na frente. Mas aí é que por isso que o Palmeiras coloca 3 jogadores com essa perspectiva. Você tem um volante, o Andréas, com uma saída de bola perfeita. E o Veiga... Presta atenção, ele enxerga tão bem o jogo que ele pode botar essa bola entre o Danilo e o lateral para a chegada do Tigrinho. O Alan. Entendeu? O Alan, que é o jogador que põe a bola no chão e sai correndo para cima do adversário, tem drible, tem presença de área, bate no gol, a canhotinha dele é muito boa. E tem um jogador que pensa o jogo, Rafael Veiga. Aí o Veiga pode... Porque tem hora que decisão, o Zinho jogou muitas decisões, jogou decisão de Libertadores da América, jogou decisão de Copa do Mundo. Tem uma hora que tem um... Espera um pouquinho, deixa eu pisar aqui um pouquinho a bola, porque isso aqui tá difícil. Dá uma acalmada. Não, tem que ter esse jogador. Tem que ter uma enceradeira. Mas uma enceradeira boa. Aquela enceradeira que dá lustro. Aquela que dá lustro. Pra quem não entende, é uma enceradeira. Mas você deixou quicando pra mim, então eu tive que chutar, né? É assim, só a gente explicar. É esse jogador que segura a bola, que gira de um lado, que gira do outro, que faz o time respirar. Um jogadorzinho. É isso aí. Prende a bola, de vez em quando precisa dar uma... Prender a bola, porque para um pouquinho, gente. Pra quem que o Zinho vai torcer amanhã, hein, cara? O que você acha? Pra quem que o Zinho vai torcer amanhã? Tem essa dúvida, hein? Segurar um pouco isso aqui. Passa ali, Pascoal, calma. A pausa faz parte. Também. O problema eu respiro. Um jogo que não tem pausa é uma loucura e não é significado de moleza daquele time que está andando dentro de campo. Mas o Palmeiras com 2 bons passadores, e a gente está falando de um time que gosta de uma bola rápida, vertical, e tem atacantes para isso. Vai ter o Alan, vai ter o Vitor Roque, tem a chegada do Flaco Lopes. Então é um time que com esses dois, eu vejo numa primeira fase de construção, é o Andrés Pereira, com os 3 zagueiros laterais espetados, quer dizer, eles vão empurrando o Flamengo, uma dupla de atacantes que mantém a defesa presa, e a atenção dos laterais da última linha. Se você manter os 2 zagueiros presos, Palmeiras, você tem que ter um volante para sobra. Exato. E é o Pulgar. Só que o Arrascaeta vai ter que trabalhar também. Porque senão não bate, a conta não bate. O Andrés. Porque é o seguinte, você vai ter um atacante, deve ser Bruno Henrique. Bruno Henrique tem uma saída com 3 para pressionar, porque é assim que joga o Felipe Luiz, e ele está correto, então ele precisa de Felipe Luiz, do Bruno pressionando, do Cebolinha pressionando, vai ter, eu acredito que venha Carrascal, também pressionando, e o Arrascaeta não pode simplesmente falar disto eu não participo. Então, do outro lado também, há uma imposição, se é um Palmeiras mais leve, na tentativa de ser mais rápido, o Flamengo não pode permitir. Que se permitir, a bola entra. Né? No Danilo, que não tem a velocidade do Léo Ortiz. Imagina a cabeça também do treinador do Flamengo. Nossa. Tem o outro lado. Vamos falar, como é que o Felipe está pensando o jogo com todas essas possibilidades que a gente... Mas a gente está falando muito do Palmeiras, até para passar para o Mendes. Que ouvimos o treinador do Palmeiras. Ouvimos o treinador. Só que eu acho que o time do Flamengo já está encaixado, já está organizado e vive um momento melhor. Neste formato que ele vai jogar. Nesse momento,
vive um momento melhor. Perfeito. Por isso que a gente está comentando muito de como o Abel vai ter que fazer algo diferente para superar um time que no momento está melhor do que o dele. Senão ele já estaria jogando com esse time. Aliás, depois, jogos. não me deixa esquecer, que a gente vai ver o mesmo, não me deixa esquecer, eu queria te perguntar sobre o Abel nas coletivas tem falado separado muito o que é a Libertadores, o que é o brasileiro. Porque na Libertadores a gente tem X vitórias, a gente só perdeu um jogo, a gente teve uma remontada, a gente chegou na final, como se elas andassem de formas diferentes e como se o jogador mudasse uma chavinha. E aí eu quero te perguntar se é assim mesmo. Você acha, a gente tá mal, não, aqui é outra competição, é outra conversa. Acho aqui que ninguém nesse momento lembra que tem campeonato brasileiro. Eu vou te perguntar isso já. Só o Plihal tá lembrando. Só o Plihal. Eu também, viu, infelizmente, Calçado, tem um compromisso hoje à noite, tá fácil não, viu? Vamos lá, Bento Midlovski, que encontrou um personagem aí no meio da torcida do Flamengo, né? Claro, torcedor do Flamengo, mas não é que o homem foi lá ver a galera? Quem? É isso mesmo, William. Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, esteve aqui na concentração da torcida do Flamengo, muito festejado pelos torcedores, gravando vídeos para os torcedores, inflamando a torcida, fazendo aquela força antes da final da Libertadores. A gente conversou com ele rapidamente. Vamos ouvir então o presidente do Flamengo, o BAP, falando com a gente aqui no meio da torcida do Flamengo, também torcedor do Flamengo, presente na concentração da torcida do Flamengo aqui na Costa Verde. Não só falar que é legal estar com a torcida num dia como esse, é importante estar com a torcida, né? A torcida é a razão de ser disso tudo, né? É a razão de ser para isso tudo. Você poder, de alguma forma... Vai tomar no cu! Isso não é... Rapaz, olha a torcida, cara. Que deselegante. Vai tomar no cu! Ei, Leia! Vai tomar no cu! Rapaz, olha a segurança. Antes de um jogo tão importante. A energia é fantástica. Deixa o povo falar. Valeu? Tamo junto. Rapaz do céu. Como que você vai calar o povo? Não tem como, né, cara? Tá aí então o BAP. Durante a entrevista a gente viu aí a torcida do Flamengo se referindo à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e ele querendo, claro, falar mais da energia da torcida do Flamengo, e fez uma pausa ali na hora, depois voltou a falar. Depois disso também foi cobrado o Emerson Royal, o pessoal falando sobre o Emerson Royal, ele falou, amanhã vamos apoiar, gente, vamos apoiar. Este é o momento, nas palavras do presidente do Flamengo, para apoiar o time. Ele quer essa energia que está muito legal aqui, apoiando o time do Flamengo, mas teve essa situação aí. São as provocações da torcida e o BAP presente aqui no meio da torcida do Flamengo, William. Acontece, é assim mesmo. É o seguinte, hein? A gente vai fazer um intervalo, paradinha. Tá aí, galera. Separei aqui pra vocês alguns momentos do programa Equipe F. Depois eles começaram a falar da derrota do São Paulo de ontem, né, cara? Tomou 6-0 do Fluminense. E hoje tem jogo, né? Tem Santos e Sport, tem jogo do Vasco também. Eles começaram a falar dos jogos de hoje, tá? Daqui a pouquinho vai ter entrevista coletiva do Felipe Luiz e eu vou trazer aqui no canal. Galera, palpite! Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo de amanhã. Quem ergue a taça? Mengão 2-1. Já falei em todos os vídeos. Flamengo 2, Palmeiras 1. Meu palpite, tá bom, galera? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até daqui a pouquinho. Valeu, fui!